Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Muito bom, John. Feliz demais por estar aqui mais uma vez. Boa. Com essa galera maravilhosa nos acompanhando, tá? Tô recebendo mensagem até de gente de fora de Santa Catarina. Aí é bonito. Coisa linda, tá? Vai, tá espalhando. Tá espalhando. Isso vai dar uma coisa linda. Eu só quero ver a hora que nós tiver milhões de seguidores. Pronto. Que coisa incrível. Sendo tudo crente, tá bom, né, John? Não sendo o Serasa, SPC, o João do Mercado. Não sendo o banco correndo atrás de nós. Meu Deus do céu. Já tá maravilhoso, tá? Bom, nós estamos aqui para mais um episódio do Santo Podcast. Queremos agradecer aí as rádios que replicam, né, o conteúdo. Bom, tem sido bênção que a gente faz aqui. Obrigado você que acompanha pelo YouTube, pelo Spotify. É uma alegria enorme ter você mais uma vez em mais um episódio aqui. Ô John, e já que estamos em rádios, se você é de uma TV e não tem o que passar de madrugada, pronto. Bota nós. Chama. Nós não ficamos bravos, né, John? De forma alguma. Pode ser até a TV do Anelísio ali, tá? A TV BR. do Anelísio. Pode ser. Tá. Mas aceita, John. Sim. Tem umas TV BR forte aí. A do Anelísio eu não sei como é que tá, mas tem umas fortes. Vai queimar já Brusque é top. Tá. Itajaí, a gente então, aceita. Joinville é... Boa também. Tá. Boa também. Então, eu vou tá falar bom. com ele. Então tá. Anelísio, põe nós aí, de graça. Um abraço aí pro Anelísio. Anelísio da Assessoritec. Isso. Assessoritec, queremos vocês aqui. Poxa. Queremos vocês aqui. Pô, tem um curso pra dar com os pés, cara? Sim. Tem que estar com a gente. Ô, Anelísio. Verdade, hein? Vamos agilizar aí. Cola no santo. Mas nós não estamos sozinhos, né, Giovanni? Não estamos sozinhos, tá? Estamos com uma galera maravilhosa. Inclusive, estamos aqui no Belas gravando, né? Uma escola gigante de artes. Então, você que quer qualquer coisa de arte, pintar, tocar, enfim, cantar, Belas Artes, Milo. Boa. Os caras são gigantes, com intensidade. Dalmarco Autopeças, Fagerflex, tá? Fagerflex, colchão, sofá e por aí vai. Dona Coisas e Tal. Lá na Dona, você compra qualquer produto por R$20. Então, boa. Cara, massa, tá? Um abraço pra Dona Norminha. 100 que pila tu enche a bolsa. Tá fora do país, tá? Não, outro nível. Tá tá fora do país. É a gente que tá bancando ela, tá? Mandei uma mensagem e ela falou assim, ó, quando eu voltar pro Brasil a gente conversa. Ela largou isso? Aí é outro naipe, e a minha mulher pagando essa viagem pra ela. Não, massa, certeza. Legal, tá? De 20 em 20. Isso. Pronto. O Workplace, nosso capelão favorito, tá? Abraço. Ricardo Caldeira. Salazar Imóveis, onde tem imóvel para vender, para você vender o seu, você comprar, você alugar. Enfim, Salazar Imóveis. Abraço para eles e também. E a Best Cell, em nome de Tanaka Cell. Isso, que agora mudou, é TNK Cell. Tanaka. TNK é Tanaka. Tá? Céu, que é o quê? O Tanaka vai pro céu. Por quê? Esperamos que sim. Por que o Tanaka vai pro céu? Porque ele mantém esse projeto aqui. Tá? Então só isso já vale, tá? É um passaporte. É um passaporte. Que é Vila Nova, Panaguamirim e Costa Silva. É isso, Joe? Não. Claro que não, né? Não, vamos lá, porque esse corte eles vão pegar. Esse corte. Vamos pegar. Tem uns menininhos endemoniados lá que estão anulando o sacrifício. Tá? Basta patrocinar o Santo Podcast, já vai pro céu. 500 lá na obra, tu já vai direto. Não, calma, aqui, ó, chega no céu com a carteirinha do Santo. Isso. Aqui eu era do Santo. Aqui, ó. Exatamente. Tá? Veio então, só rapaziadinha boa lá. Só coisa boa. Best Cell que tá então no Costa Silva, Vila Nova e Panaguamirim, que vai mudar o nome para Tanaka Cell. A gente vai... TNK Cell. Isso. Essa é a marca e em breve a gente vai receber Tanaka. Aí as logos e tudo mais, tá bom? Um abraço para vocês aí. John, agradecer quem tá nos ouvindo e pedir que lá no YouTube se inscreva e assine o sininho lá. Importante, tá, hein? Por quê? Porque cada vez que a gente... E todos os dias a gente põe conteúdo lá. Você recebe esse conteúdo e você consegue assistir tanto o episódio inteiro quanto os cortes diários do bate-papo que a gente tem, né? Boa. E falando em bate-papo, hoje estamos com um cara maravilhoso que Verdade, não conhecíamos. O homem fez o link, tá? Não conhecíamos. O nome disso é Beto G. Baile. Tá.
Tá Fez ligado? a conexão. Que a gente é rápido Sim. aqui. Tá. Então o Beto Gebali me ensina a fazer link com coisa que não tem nada a ver, a gente vai linkando tudo. Tá? Estamos então com quem hoje aqui, John? Nós estamos recebendo o pastor Caio, da Morada Comunidade Cristã. Que honra recebê-lo aqui no Santos Podcast. Aceitou o convite, Giovanni. De primeira. Cobrou 5 mil? Não cobrou. Não. Mas tá aqui com uma alegria enorme em nos servir aqui, servir você que está ouvindo ou assistindo aí. Seja muito bem-vindo e conta um pouquinho aí de quem que é o pastor. Quem é pastor Caio? O pastor Caio. Não é o Caio Fábio, né? Sem Fábio. Não, sem o Fábio, só Caio Santos. Caio Santos. Pronto. Caio Santos. Vamos lá, seja bem-vindo. Fala, galera, tudo certo? Então, eu sou casado, pai de uma menina. Aí, ó. Né? Casado há 8 anos quase, né? E servo do Senhor, fazendo a obra, pregando o evangelho. Creio que ao falar de mim é um pouco ruim, porque o próprio Cristo vai dizer, né? Não testemunho de si mesmo, uma coisa assim meio pesada de se fazer. Mas é simplesmente alguém que está disposto a caminhar com Cristo e pregar a palavra, junto com os irmãos lá da Morada Comunidade Cristã. Amém. Morada que em Joinville está há 8 anos. Surgiu há 8 anos, é isso? Ela nasceu há 8 anos. Aqui é a sede, nasceu há 8 anos atrás. E já estão em outras cidades vizinhas aqui. Estamos em outras cidades da região, sul do estado e Paraná. Que legal. Sul do Paraná. E aí, os irmãos daqui se reúnem quais são os dias da semana? Então, no prédio da comunidade, nós temos culto apenas no domingo. Ah, só domingo. Só domingo, às 17 horas e às 19h30, ali no Guanabara. Rua? Graciosa, 1635. Bem no final da Rua Graciosa. Tá. Né? E durante a semana nós estamos nas casas, irmão. Legal. Nós cremos que essa é a igreja que essa é a forma de igreja que Cristo implantou. É uma igreja que perseverava unânime nas casas e no templo. Então, sentado ao redor da mesa. Sentado ao redor da mesa. Essa é a chave. Porque na mesa há o compartilhar da vida. E é gostoso demais. É bom demais. É gostoso demais. É bom demais. Então, gostamos muito disso. Eu acho que surgiu o podcast até pensando nessa linha de sentar ao redor da mesa, abrir a Bíblia e conversar sobre Jesus, porque um edifica o outro, né? Com certeza. A Bíblia, no caso, né? A palavra da vida. Palavra da vida. Bom demais. A palavra da vida. Muito bom. Bom demais. E hoje a gente vai falar sobre a palavra da vida. Falando em vida. Pronto, aí começou. Falando em vida. O Beto tá moendo dentro de nós. Tá. Falando em vida. E aí, Giovanni Claudino, vamos falar o tema sobre de hoje. Vida nova. Aí, ó. Vida. E a gente vai ler 3 versículos apenas de Colossenses, que inclusive é um livro que precisa ser lido por todos nós todos os dias de preferência. Verdade, hein? Verdade. Diz assim, o versículo 1 do capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Tu tens uma outra versão, não? Não, Tens é um homem terrível. Ele tá. Eu li na NVI, tu tens uma outra versão? Eu tenho uma NVT, pode ser? Lê, por favor. Vamos lá, então, só pra gente aqui. ter uma outra linguagem mais ondadura. Mais parede preta, vai. Pronto, vamos na linguagem parede preta aqui. Nada a ver? Vamos lá. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Pastor Caio, vamos lá. O que é receber essa vida nova ou essa nova vida? Como assim? Esse conceito de nova vida
é algo que nós precisamos enxergar em Cristo. Tá. Porque qual que é a ideia? É que Cristo vem nos propor uma nova vida, resultado do sacrifício dele na cruz. Então, qual é a ideia? No momento em que Jesus Cristo morre na cruz, ele nos insere na sua morte, para que através disso nós venhamos a desfrutar da vida que ele mesmo tem através da sua ressurreição. Então, o poderoso a respeito dessa nova vida é você perceber que tudo o que somos em Cristo é resultado da graça e não tem nada a ver com aquilo que fazemos. Sacou? Que maravilhoso, né? Sacou? Qual que é o dilema? E eu creio que esse pode ser um grande problema da caminhada cristã. Tá. É que, após ter tido um encontro com a graça de Cristo, você ser tentado a pensar que, a partir de agora, tem alguma coisa a ver com o que você faz e não com o que Cristo fez na cruz. E aí nós caímos nessa situação, que é o que Paulo está falando aos Colossenses aqui. Agora que vocês já ressuscitaram, ou seja, o que Paulo está querendo trazer é a consciência, essa é a palavra, porque a consciência é uma função do Espírito. Ele está querendo trazer para a igreja a ideia de que, olha, entendam, vocês já estão desfrutando de uma nova vida. Sim. Eu não sei se vocês conseguem entender da mesma forma que eu, mas quando eu li esse texto pela primeira vez, ou que eu me atentei a ele pela primeira vez, foi como se os meus olhos se abrissem para algo eterno. Porque Paulo ele fala de uma obra pronta. Vocês já ressuscitaram. Sim. E agora que vocês já ressuscitaram, já está vigente. Já tem nova vida. Vivam conforme essa nova vida. Tanto que o contexto do capítulo 3 é esse, né? Vocês precisam se despir do velho para se revestir do novo. Sim. Essa é a ideia. Então, quando o próprio apóstolo Paulo em Romanos, ele vai dizer que pelo batismo nós somos inseridos na morte, para que pela glória de Deus nós também venhamos a ser inseridos na ressurreição de Cristo, cara. Isso é poderoso demais. Você entender que a condenação que havia sobre nós, que nos levava à morte eterna, foi semeada, foi entregue em Cristo, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da vida dele. E essa é a palavra. Nós desfrutamos da vida de Cristo. Sim. Qual Cristo? Não o Cristo morto na cruz. O Cristo eterno que reina à destra do Pai. Giovanni Claudino, que coisa maravilhosa, tá? Só a intro do homem aqui já... Era isso, gente, que maravilhoso. E até o próximo episódio. E, cara, e como é importante a gente ter essa ideia, né, desse novo. Né? Eu esse dia estava conversando sobre esse texto, inclusive, com os adolescentes ali na igreja. E eu estava falando, para a gente ter essa nova vida é algo que a gente precisa perceber a necessidade de mudança. Ok. Sabe quando você está com um copo cheio de guaraná, certo, e você precisa botar outra água, você precisa botar uma água, por exemplo, você não consegue colocar água em cima do guaraná. Isso leva muito mais tempo. Então você tem que jogar fora e colocar uma água. Perde-se tudo. Isso. Tanto o guaraná quanto a água. Isso. Então você precisa desocupar essa vida velha. Você precisa limpar essa vida, acabou. Né? E é claro que eu acredito muito na construção, né? Certo. Porque não é um estalar de dedo. Acho que ninguém consegue ir para casa e foi hoje o dia. E eu voltei 100% transformado. Você vai, mas com essa mentalidade já. Sim. Agora eu sou um outro. Agora eu sou outro. Pisei na bola. Não, isso não faz parte de mim. Isso não é mais a minha natureza. Isso não é a minha natureza. Isso. E aí é essa consciência. E a consciência, sim, é um estalar de dedo. Sim. Essa consciência, a consciência fala da revelação das coisas eternas. Porque entenda, nós somos seres eternos que habitam num corpo corruptível por causa do pecado. Isso. Mas você não é esse casco que você é aqui. Essa carcaça vai embora. Graças a Deus. Fazendo um link, já que a gente tá nessa de link. A morada espiritual que o Senhor Deus está edificando aponta para um corpo de glória. Isso. Sim. Que na vinda de Cristo se revelará na vida dos vencedores. Isso aí é uma outra conversa, mas... Isso, mas é por aí. A ideia é que, uma vez que eu sou essa nova criatura, com uma nova natureza, com uma nova essência, e essa é a palavra, eu tenho uma nova essência, aquilo que eu era antes de Cristo já não tem mais valor, porque foi crucificado com Ele.
E aí você vai dizer assim, mas como pode eu ter sido já crucificado com Cristo, eu ser essa nova criatura, mas ainda praticar as mesmas obras que eu praticava antes da cruz de Cristo na minha vida? E a resposta para isso, ela parece simples de ser explicada, mas nem tanto de ser exercitada em nossas vidas. Porque qual que é a ideia? À medida em que eu me revisto de Cristo, que é o que ele vai falar, revistam-se do novo de Deus, da nova criatura de Cristo, essa substituição do velho vai acontecendo. E a partir disso eu não vivo mais pelos meus desejos, pela carne, pela minha velha natureza, mas sim eu passo a ser a expressão de Cristo, o corpo. Cara, se a igreja entender que o propósito é ser a expressão de Cristo, nada pode parar a igreja de Cristo. Onde é que a igreja se perde? Quando ela esquece o propósito pela qual ela foi edificada na cruz. Porque olha só que poderoso. Cristo ele morre de maneira individual, sozinho na cruz. Mas ele ressuscita com um corpo. Não feito mais por um ser, mas por muitas partes de um único corpo. Paulo vai falar também aos Efésios. Nós somos o corpo de Cristo. Colossenses vai falar isso. Mas qual que é a ideia? Que desse corpo Cristo seja o cabeça. E o encabeçamento de Cristo sobre a igreja leva ela a ser a expressão dele. Eu acredito muito assim que a igreja não compreende muito bem o que é a nova vida. Certo. Porque muitos pensam que é uma vida melhorada, né? Certo. E tem canções, né? Eu acredito que o amado Eli Soares, aliás, queremos o Eli Soares aqui, tá? Depois dessa ele não vai. Não sei. Mas eu quero crer que ele estava, quando compôs, pensando em algo nesse sentido, de me ajude a melhor na questão. Tem uma música, né? Me ajude a melhorar. Tá, mas ele fez essa pra ganhar dinheiro. Não, calma. Não foi pra criança. Mas a Bíblia vem trazer para nós que o Senhor não veio melhorar. Não. Ele veio fazer novas todas as coisas. É isso aí. É uma transformação, é novo mesmo. É novo. Aquilo que é velho ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Isso. É outra coisa completamente diferente. E às vezes essa falsa compreensão, ou uma compreensão rasa de uma nova criatura, certo, de uma nova vida, faz com que os irmãos não compreendam, e era o caso dos irmãos lá, não compreenderem, lá em Colossos, que peraí, vocês já estão desfrutando de algo novo. É uma verdade presente, já aconteceu. Exato. Não é que vai acontecer. Porque quando o Cristo vier, aí sim, não. É uma verdade real hoje. Qual é o problema? O melhoramento do homem é uma teologia que foi pregada, uma ideia que foi pregada por muito tempo e ainda é muito divulgada, né, no meio da igreja, passando uma ideia de que à medida em que eu caminho com Cristo, eu vou sendo mudado. Não, eu já fui mudado. O que vai mudar é a expressão de Cristo na minha vida. Porque à medida em que eu me revisto do novo, o velho sai e eu me pareço mais com Cristo Jesus. Sim. A ideia de melhoramento do velho homem é a carnalidade sendo semeada no meio de uma igreja que deve ser espiritual. Opa! Agora quem tá assistindo vai voltar 10 segundos. Essa frase eu vou botar no meu Twitter. Volta 10 vai segundos bombar. E bota no -3, tá? Que daí tu vai pegando mais lento a frase. Vai pegando. Tá. Vamos construir isso melhor. Qual que é a ideia? Se eu achar que eu posso melhorar o velho homem, para que eu preciso da graça de Cristo na minha vida? Vamos ser prático? Você conhece gente que parou de usar droga sem Cristo? Eu conheço. Pode não ser comum, mas a gente conhece. Você conhece gente que deixou de beber sem Cristo Jesus? Conhece. Você conhece gente que deixou de fumar? De adulterar? Então, essa expressão exterior não precisa de Cristo para ser transformada. O esforço humano consegue fazer isso. Mas a verdadeira transformação que é do Espírito,
e que te conduz a uma expressão de Cristo no exterior, essa só pode ser feita por meio da graça de Cristo. Uhum. Algo até mais comum, alguém que conseguiu regrar sua alimentação. Conseguiu mudar os seus Não vamos hábitos. levar para o lado do pecado, vamos levar para o lado da vida saudável. Exato. Né? Né? Isso. Por que vocês não falaram isso para mim antes? Não, queria gravar, é isso? Querendo botar a culpa no Senhor aqui, daquele x-salada. Eu preciso melhorar. Isso, aleluia. Então, por isso, o melhoramento do velho homem no meio do corpo de Cristo é a carnalidade tentando justificar o pecado. Uhum. Então, ou seja, não, mas, poxa, esse irmão aqui, um ano atrás, ele era adúltero, ele era alcoólatra. Hoje ele só fuma uma carteira de cigarro por dia, ele bebe só uma lata de cerveja e ele parou de ser adúltero. Então, olha quanto ele melhorou. Não existe isso. Essa ideia de melhoramento leva o homem a não ser dependente de Cristo e não viver sobre a vontade do cabeça, que é Cristo. Como quem diz assim, eu posso fazer por mim mesmo. Sim. Certo? É o pecado da incredulidade. Perigo, né? Sim. Não crer na verdade de Cristo. Porque você não vai conseguir por Não você consegue. mesmo. No caso, então, quando ele encontra Cristo, o homem encontra Cristo, ou Cristo encontra o homem, isso, né? Que aí eu não brigo com calvinista nem certo. com arminiano. Eu deixo Mas eles eu fui conversarem, encontrado, tá? é isso mesmo. Fui encontrado ou encontrei. É perceptível a mudança, então? Ela é perceptível, mas não é determinante. Como assim? Como assim? Ela é alguém que vive pela nova natureza em Cristo, segundo a graça dele, naturalmente expressará essa vida de Cristo. Mas não é porque em algum momento ou outro eu não consiga ser essa expressão de Cristo que significa que eu não tenho essa nova vida. Eu não sou de Cristo. Qual é o extremo? É eu achar que por fazer alguma coisa eu sou de Cristo, ou eu sou um filho de Deus, ou eu sou aceito por Cristo, e por não fazer aquilo que agrada a Deus, eu estou deixando de ser essa nova pessoa. Não existe isso. Uma vez inserido em Cristo Jesus, a palavra vai dizer que nós somos feitos um com Ele. Sim. Algo que é unificado não pode mais ser separado, é indivisível. E aí você pode ter em vários textos, a palavra vai dizer que o nosso espírito foi amalgamado ao Espírito de Deus, né? Ou seja, nós partimos para um nível de natureza não mais carnal, mas sim espiritual. Isso é profundo, tá? Cara. Isso é profundo porque é algo importante também para nós falar, e a gente já comentou, inclusive a gente vai pegar um tema em alguma oportunidade para falar sobre maldição, certo, e tudo mais, no meio que tem crente que se pela. Sim, medo de maldição. Vamos trazer Tânia Tereza. Vai pegar e tal. Mas quando você tem essa realidade de que eu sou um com Cristo, falar que você é maldito é falar que Cristo é maldito. Certo. Não tem, é indivisível, não tem como dividir mais essa cisão assim. Mas trazendo aquela tua percepção ali, eu conheço muitas pessoas, por exemplo, espíritas. Certo. Que creem no melhoramento do homem. Cara, total. Certo. São excelentes pessoas, né? E se portando, às vezes, melhores que muito crente, aparentemente, do que muito crente de anos. Assim, ó. E tem uns crentes que não é difícil ser melhor que eles também. Tem uns que não se ajudam. Aí entra algo que para nós que somos da fé e que recebemos o Senhor, que é extremamente importante, é o que faz toda essa máquina, essa questão girar, que é algo chamado santificação. Certo. Que aí é esse processo que o pastor está falando aqui, não é porque você errou que você já não é mais filho de Deus. A natureza é imutável. Mas, à medida que você vai se exercitando nessa santificação, você vai deixando para trás hábitos, coisas que o próprio Espírito Santo vai mostrando para você que não faz mais parte né, da sua natureza, da sua nova criatura. Da nova vida. Qual é o detalhe? É que se eu não tenho a consciência de que a santificação a qual eu está sendo realizada na minha vida é resultado da vida de Cristo, eu vou começar a buscar uma santificação através do meu esforço. E aí eu vou quebrar a palavra quando ela diz em Efésios 2 que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie nelas. Então a ideia é que, uma vez que a graça me alcança, a minha natureza é transformada, e à medida em que eu me revisto de Cristo, todos os dias, e isso sim é gradual, o revestir-se de Cristo, porque Colossenses vai dizer, despojando-vos do velho homem e vos revestistes do novo, ou seja, isso é um processo de revestimento até que essa vamos dizer assim, de maneira simplória, essa carcaça aqui seja cobrida não existe, né? Coberta pela nova natureza de Cristo, até que o ponto de que eu seja a expressão completa. Isso é vindouro. Então, quando você lê Romanos 12, que fala da renovação de mente, ele está falando a respeito dessa consciência de que dia após dia, ao revestir-me de Cristo, eu me torno cada vez mais semelhante a eles. Por que que hoje não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Se ainda pecamos. Vamos lá, vamos para a parte prática. O texto diz, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Certo? Eu estou em Cristo, não há mais condenação. Mas eu ainda peco. E o meu pecado é passivo de condenação. É o salário do pecado. Tem condenação. Por que que hoje, então, não há mais condenação sobre a minha vida? É simples. Cristo levou essa condenação na cruz. Ora, se Cristo levou a condenação na cruz, quando Deus Pai olha para mim, ele não tem do que me condenar. E quando ele me enxerga, ele não enxerga mais o Caio, o Jonathan, o Giovanni, imperfeitos. Ele enxerga a nova pessoa em Cristo. Sim. Porque, entenda, você não é essa carcaça aí. Deus já não te vê hoje. Deus ele te vê na eternidade. Sabe essa obra perfeita e completa? É porque nós estamos presos nessa ordem cronológica, né? Sim. Dias, horas, minutos, segundos. Mas para Deus que é acima disso, que é atemporal, que é o dono do tempo, ele te enxerga completo. É por isso que ele fala, agora que vocês já se revestiram do novo, ele tipo assim, vocês não estão vendo ainda, mas a nova criatura já existe, aí vocês já estão prontos. Isso é maravilhoso. Entendeu? Então, qual é a limitação que existe na igreja? De ter a consciência de que, por mais que eu ainda fale e peque, nós pecamos, isso não me coloca em descrédito em nada com o Pai, porque o Cristo me colocou na posição de filho. Isso é maravilhoso, né? Quem é pai entende ainda mais profundo o que é ter um filho, e quando o filho pisa na bola, quebra aquele quadro maravilhoso, quebra aquele vaso incrível, tu fala, rapaz, eu te amo, mas se dá uma forçada, né? Não vai, vem cá, tu vai ficar aqui no cantinho, vai castigar, que é o que o Senhor fala ali, olha. Os que são filhos, ele corrige. Eu corrijo. É a diferença, cara, de quem é filho e quem não é. Exato. Quem é filho é corrigido, quem não é punido. Aí, ó. São dois tratamentos diferentes para pessoas diferentes. E até engatando nesse link de filhos, né? Mas e nós três aqui somos pais, e quem é pai aí vai estar entendendo, você corrige com a intenção de que ele melhore. Sim. Né? Então, ou seja, o meu filho está com 6 anos, né? Então, cara, tá numa fasezinha que eu corrijo muito mais que antes. Mas quando eu corrijo para que ele saia do quarto entendendo. A intenção não é destruição. Não, é melhoria. É melhoria. Né? E vejo isso muito Deus quando me corrige. Porque ele me corrige e eu percebo que é com amor, não é com apontamento, não é com julgamento, não é para me desmotivar. Muito pode ser contrário. duro, não, pode mas ser, o propósito é duro. É aprender. Mas ele me faz entender. Isso. Entende? Então eu acabo esquecendo a dureza, porque é claro que correção, ninguém gosta aqui de ser chamado no cantinho e dizer assim, ninguém gosta. Não. Da nossa natureza ninguém gosta. Mas a gente percebe que, cara, a intenção dessa correção é positiva. Sim. E quando vem de Deus, e aí você aí que trabalha numa empresa aí, principalmente indústria, você não recebe essa correção com amor. Não. É na paulada, principalmente indústria. Isso, né? isso. Porque, cara, tem que entregar, substitua parceiro. Amanhã, se for o caso. Tem que ter resultado. Mas Deus não é assim. Deus não é assim, não, eu vou corrigir o Giovanni com amor porque é meu filho. Assim como eu hoje faço com o Lorenzo. Lorenzo, vem cá, meu filho, eu quero conversar contigo sobre isso. Com amor. Ele sai dali ciente, meu pai me ama. Isso. Sim. Eu saio da correção de Deus entendendo, Deus me ama. Deus me ama.
Esse é o ponto. E algo prático aqui também, perguntando para o pastor Caio aqui, Paulo vai dizer que, olhem, mantenham os olhos fixos no Senhor, pensem nas coisas do alto, né? Até no verso 2, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Certo. Até aqui, me corrija se eu estiver errado, a gente já chegou na conclusão de que a santificação é algo que vem de Deus. Certo. Ele mesmo que vai fazendo todo esse processo. A graça atuando nos leva à santificação. Atuando, maravilhoso. A gente percebeu que até o ato do Senhor nos encontrar, nós sermos eleitos do Senhor. Isso. E até nisso não tem esse ímpeto nosso. Nada. O Senhor vem e nos alcança. Jesus, aí o pastor colocou como já é uma realidade eterna e faz todo sentido biblicamente também quando Jesus diz que aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma Exatamente. eu vou lançar, já está com Cristo, já está com Ele e não tem jeito. Dos que tu me desse, nenhum deles se perdeu. Tem vários textos que vão confirmar isso. Então, ok, estamos seguros no Senhor. Ok. Só essa afirmação já dá aquela... Te traz paz. E essa é a paz que excede todo entendimento. Porque o mundo natural... Sabe qual é o problema? Você é condicionado a merecer tudo na vida. Sim. Vou te explicar. Você é criança. Por exemplo, eu tô tendo essa experiência com a minha filha, Alice. Eu e a minha esposa, a Michelle, nós vamos às vezes no mercado e levamos ela. Tá. E 2 anos. 2 anos e 3 ou 4 meses, não vou lembrar agora. Vai piorar. Piora, eu sei. O que acontece? Ela tá na idade de começar a pedir as coisas. Tá. Uhum. E aí, sempre há negociação, como todo pai. Sim. No final, a gente pega alguma coisa. Mas é no final. Primeiro vamos fazer o que a gente tem que fazer. E no final a gente conversa. Aí essa criança, ela sai do convívio familiar e vai pro colégio. E ela aprende que ela precisa estudar e se dedicar para poder tirar notas boas. Ela sai do convívio de escola, vai para o mercado profissional e ela aprende que se ela entregar e ela se dedicar, ela vai ganhar uma remuneração e reconhecimento. Tem algum erro nisso? Não. Qual é o problema? A gente traz esse padrão de relacionamento para Deus. Algo terreno quer trazer para o âmbito espiritual. Quer merecer da parte do Senhor. Cara, isso não vai dar certo nunca. Essa equação não fecha. Olha só que louco. Ele envia o Filho. João 1, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Certo? E ali o texto de João 1, ele vai discorrer sobre a cegueira que Israel tinha a respeito de reconhecer a Cristo. E aí no verso 12 ele vai dizer: mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Pronto. Recebeu a Cristo e olha como é ele que nos encontra, porque nós o recebemos. Não é nós que fomos até ele. Então a graça ela é tão superabundante que ele me encontrou quando eu estava perdido, ele me restaurou quando eu estava no lamaçal do pecado e ele me aperfeiçoa hoje a fim de que no tempo devido eu receba a promessa, que é o corpo de glória. O propósito de Cristo edificar a igreja foi trazer a humanidade de volta ao propósito eterno. Foi que eu toquei agora há pouco nesse assunto e tu comentou agora de volta. Existe um propósito eterno. Qual que é o propósito eterno? O encabeçamento de Cristo sobre a humanidade, que no final do milênio vai se revelar em Cristo entregando todo o poder, autoridade e honra ao Pai. Esse é o propósito. Voltaremos ao Éden, antes do pecado. Certo? Não vai haver mais morte, não vai mais haver mais dor, não vai... É uma nova vida. Na real, essa nova vida que está nos sendo proposta hoje é a recapitulação, é a restauração daquilo que havia se perdido no Éden. Qual foi o problema de Adão e Eva? Querer buscar na árvore do conhecimento do bem e do mal aquilo que Deus já havia entregue a eles. Ser igual a Deus. Eles já haviam sido feitos à imagem e semelhança. Como é que eles caíram na mentira de que Deus não quer que vocês sejam igual a Ele? Não faz sentido. Tem uma porçãozinha aí que vocês não conhecem. Como assim? Sim. E aí, olha só como é interessante. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ao comer dessa árvore, o homem aprendeu a fazer o mal, mas também o bem.
E aí, por isso hoje nós achamos que podemos fazer alguma coisa boa para receber da parte do Senhor alguma coisa. Eu estou fazendo bem? Sim. Mas o bem que nós fazemos não é considerado pelo Senhor. Porque olha só, voltando nessa questão da nova natureza, o bem que eu realizo não é fruto do meu esforço. O bem que há em mim não é de mim, né? Não é de mim. É Deus É em só mim. mal. Só existe corrupção. A tragédia, carne só tem corrupção. Então, o que se manifesta de bom em mim é fruto de Cristo. Sim. Que louco, né? Isso é maravilhoso demais. Cara, aí tu começa a olhar, como eu, nós aqui, todo aquele que vive nessa terra, que ainda passa por luta, que ainda volta e meia olha pra si e diz assim, cara, pisei feio hoje, hein? Hoje eu não só pisei, me lambuzei. Meu Deus, o que vai ser de mim? Nada. Vai ser o que você é. Um filho que é amado, perdoado e restaurado por Deus. Qual é o problema? Nós temos filhos que não se entendem como filhos. Nós temos filhos que se entendem como alguém que está em débito. Eu não sei se você já experimentou dever para alguém. Eu sem querer. Não faz essa pergunta que já bota nos comentários aí. Sem querer, sem uma dívida querer, pra alguém, querendo. né? Meu Deus, cara, tô devendo. Quando você se depara com essa pessoa enquanto ainda está em dívida, qual é o teu sentimento? Constrangimento, vergonha. Vou cortar caminho da casa daquele irmão atravessar lá, a rua. porque se eu passar na frente é capaz dele me ver e aí, Isso, pô, um vai abraço ficar para chato. o Guilherme aí que tá acompanhando. E eu posso falar quem tá fazendo isso comigo aqui? Aí não. Aí pode Quem dar tá algum me devendo, problema, deixa. Problema. Pode Não dar temos nem algum dinheiro problema. para poder se defender. Tá? Olha a ideia. Há um sentimento de débito. Esse sentimento de débito te leva a se sentir envergonhado. O problema é que tem muitos filhos de Deus se aproximando do Pai com o mesmo sentimento de débito, sem entender que Cristo pagou toda a condenação na cruz. Ora, a Bíblia não vai dizer que o salário do pecado é a morte? E que uma vez também a dívida paga não pode ser cobrada duas vezes? Se Cristo pagou o salário do pecado, por que eu ainda olho para Deus, o Pai, em posição de inferioridade? Entenda, eu não estou falando que nós somos iguais a Deus. Mas eu falo que não deveria haver constrangimento nenhum entre nós e o Pai. É por isso que quando a palavra diz que podemos entrar ousadamente na presença de Deus, é porque nós temos a liberdade e a consciência limpa. Paulo vai falar muito sobre isso, de termos a consciência limpa. Consciência limpa do quê? Da condenação. Sim. Essa nova vida em Cristo que está sendo manifesta em nós é resultado do Cristo que está sendo gerado. Porque, olha só, dentro do propósito eterno, ao o homem pecar e se desviar desse propósito eterno, que era uma comunhão com o Pai, certo? Olha o que Deus faz. Cria um jardim, coloca o homem dentro desse jardim, coloca a árvore da vida dentro desse jardim, já que nós estamos falando dessa nova vida, coloca a árvore da vida dentro do jardim. Nós sabemos que essa árvore aponta para Cristo, certo? E ele diz assim, ó, coma dessa árvore. Então qual que é a ideia? Eternamente estar em comunhão com o homem. Entra o pecado na jogada, o homem perde isso. E aí você vai ver que de lá para cá, Deus vem tentando estabelecer o propósito eterno por meio de figuras. Por exemplo, ele tentou estabelecer o propósito eterno por meio de Noé. Quando ele destrói a terra no dilúvio e recomeça com Noé. Deu certo? Não. Ele tenta estabelecer o propósito eterno através de Abraão. Ele escolhe um homem, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que esse cara faz? Arranja uma escrava, tem uma filha com ela e gera uma guerra que está até hoje na humanidade aí ameaçando acabar com tudo. Não deu certo. Passa 400 anos, ele pega uma galera, liberta de escravidão, quase 2 milhões de pessoas, escolhe no meio dessa galera um outro povo e diz assim, ó, vocês vão me servir. Constrói para mim uma tenda, que ali a minha presença vai habitar, ali vai ser diferente. Deu certo? Não. E aí, então, é a verdade presente que nos é revelada. Ele envia Cristo. E aí sim, tudo é restaurado. Qual é o problema? É que por não vermos ainda essa restauração nesse corpo, aqui, nessa vida agora, nós achamos que ela é somente para a posteridade. Não. Essa restauração da vida de Cristo que está sendo gerada em nós é para hoje.
Aí você vai ver, por exemplo, o texto de João, no capítulo 6. Esse texto, para mim, ele fala muito comigo. A partir do verso 53, ele diz o seguinte: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí ele não para aí, ele continua. Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Mas não é a vida eterna que aponta para algo que não tem fim. É a vida eterna de Cristo que está sendo semeada em nós. Então eu me alimento de Cristo, que é o corpo e o sangue dele. E à medida em que eu me alimento, essa vida eterna vai sendo abundada na minha vida. Ela vai sendo superabundada na minha vida. E ela vai se manifestando. E aí, olha o verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Sim. E a chave é essa, cara. Uma igreja disposta a viver por Cristo, que é o cabeça. É isso. Até aí mesmo ele diz, né? Eu sou o caminho, isso, a verdade e a vida. E a vida. Não existe outro lugar. Ah, mas eu quero uma vida melhor. Mergulhe em Cristo, se alimente de Cristo. Eu preciso que a minha vida seja transformada. Se alimente de Cristo. Meu Deus. Eu preciso que meu casamento seja transformado. Se alimente de Cristo. Quanto mais Cristo, mais a natureza dele se manifesta. Qual é o problema? Ao invés de se alimentar de Cristo, o corpo se desfaz. Como assim? Ao invés de eu estar lá participando da ceia do Senhor, que é a renovação de aliança, de festa, vamos dizer assim, de tradições, a única que Cristo deixa claro, né? Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Ao invés de eu estar lá participando da mesa do Senhor, me alimentando de Cristo, a maioria de nós, ao ser confrontado pela carnalidade, se afasta da mesa. Sim. Se afastou da mesa, está se afastando de quem? De Cristo. De Cristo. Se afastou de Cristo, se afastou de quem? Da vida. Meu Deus, eu não sei, eu estou há 20 anos na igreja, John. Vocês trabalham com grupos pequenos, vocês sabem o que eu estou falando. Chega os irmãos, meu pastor, tô aí na igreja 5, 10, 15, 20 anos, sou crente há 30 anos já, meu pai já era crente, mas eu vivo sempre a mesma coisa, sempre a mesma luta, sempre a mesma... Eu não sei o que tem de errado, tá faltando Cristo. É isso. Falei ontem para você, Michel. Ontem eu tava conversando com o rapaz e eu falei exatamente isso. A reclamação... Tô conversando com o Michel, né? Ah, é o Michel, tá? O Michel. Michel. Tá, Michel. o Michel. É o Michel mesmo, Michel Correia. Eu falei exatamente para ele isso. Eu falei, cara, porque ele tava se clamando que a vida tava tudo um inferno. Isso. Eu falei, massa, velho. Qual foi o último texto bíblico que você leu e quando? Vixe. E ele foi sincero comigo. Eu falei assim, tu sabe que eu tô... Sabe? Eu olhando para ti, eu sei que tu tá mentindo ou não. Ele disse, eu vou falar a verdade. Faz 15 dias. Eu falei, mano, então tá tudo certo a tua vida. Porque 15 dias sem estar com Cristo... Simples. Até que tá boa. Fica 15 dias sem acho comer que até pra que tu tá ver. boa a tua vida. Falei, porque eu acho que era pra estar pior. Então, eu acho que é isso. Tenho certeza que é isso. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais a minha vida se organiza. É, porque ele vai dizer assim, ó, as minhas palavras são espírito e vida. Então, qual que é a ideia? À medida em que eu me alimento de Cristo por meio da sua palavra, eu recebo vida e me fortaleço no espírito. É uma nova dieta. Cara, isso é muito louco. Deus vem propor uma nova dieta para nós. Como assim? A dieta que foi quebrada lá no Éden está sendo restabelecida em Cristo pela sua palavra. Até porque Cristo mesmo fala, né? Que ele é o segundo Adão. Isso. Para restabelecer isso. Vai ter que vir pelo novo homem. Sacou? Então, o que eu percebo, e aí, para a igreja, né? Ora, nós somos uma igreja, e aqui não há denominação. Não. É o corpo de Cristo. Sim. Que se reúne ali na Onda, se reúne na Morada, se reúne em qualquer lugar. Certo? E qual que é a ideia? Esse corpo deveria estar sujeito à vontade de Cristo. Para que possa viver aquilo que é o propósito da qual ele foi chamado. Entenda, a igreja foi chamada com um propósito. Sim. Que propósito é esse? É bênção? É milagre? É cura? É prosperidade? Irmão, pelo amor de Deus, né? Vamos sair desse nível raso. Nós já recebemos né? todas as sortes de Efésios bênçãos 1:3, exatamente. celestiais. Todas as bênçãos já nos foram dadas em Cristo Jesus. Então, o propósito de Cristo estabelecer a igreja não foi entregar bênçãos.
foi continuar a edificação dela por meio dela mesma. Porque hoje quem edifica a igreja? É a própria igreja através de Cristo. Então, uns edificando os outros. Você vai ver que a igreja de Atos, ela tinha essa característica em comum. Eles perseveravam em unidade no partir do pão, de casa em casa, nos cânticos, nos hinos, nos salmos. Era uma igreja que edificava-se mutuamente. Sim. É para isso, por exemplo, que Deus dá os 5 ministérios lá em Efésios. Eles deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, doutores. Por quê? Esses 5 ministérios têm a função de capacitar os santos para a obra da edificação. Então, qual que é a ideia? E qual que foi o propósito de Deus através de Cristo? Voltar ao início e continuar essa edificação até que Cristo venha pela ação do Espírito dele. E aí você vai entender Atos 1, verso 4. Vai descer sobre vós o Espírito. E quando esse Espírito descer, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Né? Do 4 ao 8 ele vai falar isso. Estou parafraseando aqui. Mas a ideia é que, à medida em que eu recebo da vida de Deus por meio do Espírito, eu consigo ser essa expressão, a carta viva que a gente brincou antes, né? A carta viva que testemunha de Cristo. Qual é o problema? Nós nos tornamos uma igreja que não está sujeita ao cabeça. Não sujeita ao cabeça não tem um espírito. Como assim? Salmo 133 vai dizer que o óleo precioso ele desce sobre a cabeça, escorre pela barba e alcança a orla das vestes. Esse óleo aponta para o Espírito Santo. Então a ideia, cara, é que se eu me sujeito à vontade de Cristo, que é o cabeça, a unção do Espírito me alcança como uma parte do corpo e eu me torno útil para a edificação do ministério ou da obra de Cristo. Que maravilhoso, né? E assim, ó, primeiro, né, Giovanni? Tem que voltar, tá? Tem que voltar. Topa retornar também no podcast? Claro, vai ser um prazer. Vai ser maravilhoso, porque assim... O nosso tempo tá indo. E já quase foi. Mas eu não queria terminar esse podcast. Mas que tempo maravilhoso. Bom, né? O quê? Meu pai amado. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Dá um conselho para quem tá assistindo agora e se percebe não tendo ainda essa compreensão de, poxa, realmente eu já tenho uma nova vida. Certo. Já nasci de novo no Senhor. E qual que é o conselho, né? Paulo já está dando um conselho maravilhoso ali, mas na vida prática da igreja, você como pastor de uma comunidade de fé local, você poderia agora servir os irmãos aqui. Bom, de maneira prática, eu acho muito claro o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo. Vamos abrir para a gente ler? Só para terminar com esse texto aqui? Tá. Para não ficar só nas nossas palavras. Isso! Essa é maravilhosa, tá? O irmão pregou 1h30 mesmo. E não leu um texto. Só para não ficar... Foge, só para não ser só eu falando. Se o teu pastor é esse, foge. 2 Timóteo, capítulo 2. Vai falar exatamente de tudo isso que a gente está falando aqui. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2. Achou aí? Sim. Olha o que o texto diz. Tu, pois, meu filho. Então ele está falando para os filhos. É Paulo falando a Timóteo, mas isso é uma analogia à igreja. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O que Paulo está querendo dizer aqui a Timóteo? Existe uma forma certa de viver o evangelho de Cristo. Tem as regras. A palavra regra talvez pode ser mal interpretada, mas a ideia é essa. Deus estabeleceu princípios através de sua palavra para que a igreja viva esses princípios.
Sempre foi assim. Então, a ideia é que nós, como corpo, sujeitos ao cabeça que é Cristo, venhamos a militar de maneira legítima, fiéis. Ele vai dizer assim, ó, procura homens idôneos para compartilhar a palavra. Qual que é a ideia? À medida em que a palavra da verdade é compartilhada entre aqueles que são filhos, esses começam a andar segundo a natureza de Cristo, segundo a vontade de Cristo. E andando segundo a vontade de Cristo, serão coroados. Essa coroa aqui aponta para a recompensa, que vai estar lá em 1 Coríntios 3, Apocalipse. Tem muito texto aqui que dá para a gente ir. Mas a ideia, John, é que nós, como ministros do Evangelho de Cristo, e aqui ministros eu falo como trabalhadores, no sentido da palavra, nós venhamos a apresentar uma igreja idônea ao Senhor. Sem mancha, sem mácula. Agora, se essa igreja não receber a palavra da verdade, e não viver e se fortificar na graça, como ele começa falando para Timóteo, vai ser impossível se sujeitar ao cabeça que é Cristo. Então, meu conselho, que é o que a gente tem tentado praticar, exercer, ensinar lá na nossa comunidade, é que diariamente a graça seja gerada, seja derramada, seja espalhada em nosso meio, a fim de que através dessa graça estejamos fortalecidos para viver segundo aquilo que Deus planejou. Mas, cara, isso é muito difícil. Como é que eu vou ensinar isso? Tem um ditado antigo que não se ensina truque novo ou trote novo para cavalo velho. Né? Eu lembro de um pastor que ele falava assim, não, Caio, você tem que entender uma coisa. Nós não podemos pregar a liberdade que há em Cristo, porque se nós fizer isso, os irmãos vão viver no pecado. Os irmãos, qual que é a ideia? Que eu percebo que é o que tem limitado a graça no meio da igreja. Por não ensinarmos a palavra da verdade, nós falamos de Cristo, nós falamos da graça, mas nós temos um evangelho misturado, cara. Aonde muitas vezes a graça aparenta não ser suficiente. Não sei se você já teve essa impressão. Sim. Sempre. É a graça, mas irmão... Sim. É Cristo, coisinha, mas irmão... Não tem mais. Cristo é o centro de todas as coisas. E o propósito é que ele venha a ser tudo em todos. Colossenses, capítulo 3, verso 11. Até que Cristo seja tudo em todos. Isso só acontece se a igreja aprender a se sujeitar à vontade dele por meio da graça. Essa é a chave, mano. Pega a Meus chave. irmãos, que tempo maravilhoso mais uma vez. Amém, Pastor John. Caio aqui da Morada Comunidade Cristã, nos edificando nesse episódio tão maravilhoso. Giovanni. Cara, foi bom demais ter o Pastor Caio, né? E, cara, prometo que eu já tive vontade de ir lá visitar e eu vou. A gente tem que ir lá, um dia lá. Ontem fui numa igreja maravilhosa que tava calor em Joinville. Tá. Né? Certo. Então fui me refrescar no Bola de Neve. Pronto. Certo. Justo. Aliás, o pastor lá vai vir aqui, tá? Também. Legal. Pedro ou daqui? O Pedro. Pedro de Araquari. Maravilhoso, tá? E é bom demais, tá? Porque é legal isso, né? E a gente tem, eu e o John, a gente tá vivendo isso. Que legal. Várias pessoas em vários cantos, né? E não só de Joinville, mas apaixonados por Jesus, né, John? Sim. E de denominações diferentes. Sim. Mas são irmãos. Não, eles são irmãos. Isso aí. E eu gostaria de convidar você, que por acaso tem ouvido esse papo e sente a necessidade. Cara, eu preciso ter uma vida nova, né? Procure uma igreja mais bíblica perto da sua casa, né? Vá frequentar, vai conhecer Jesus, pega a sua Bíblia com você vontade, vá ler a sua Bíblia, enfim, se esforce, faça tudo que tu pode para entregar a tua vida para Jesus, né? Para conhecer mais de Jesus. E é preciso viver com os irmãos. Eu tenho vivido essa vibe de pegar irmãos mais idôneos, mais velhos para me ensinar. Falei, cara, tem sido bom demais. Bom demais. E outra, né? Se você assistiu até aqui, ou ouviu até aqui, e ouviu essa chamada do Giovanni, coloca nos comentários aí. Eu quero viver algo novo, e a gente vai entrar em contato com você, vai conversar com você, vai te direcionar aí para... Se você tem dificuldade, mas eu não sei nem o que é uma igreja bíblica, onde tem perto da minha casa, a gente vai te dar um auxílio. Exatamente. Coloca aí nos comentários e vai ser uma honra e uma alegria poder servir vocês aí. Amém. Bom,
Mais uma vez, obrigado. Tamo Pastor junto, Caio. obrigado. Caio. Foi um prazer. Um abraço a todos os irmãos aí da Valeu, Morada galera. Comunidade Cristã também, que vão compartilhar demais, tá? Vamos impulsionar isso aí. O pessoal do Morada compartilha com todo mundo e o pessoal Isso. que não é do Morada no grupo das tias. Aí é foguete. Aí não tem. Aí o foguete Céu vai- limite. Sim, o Céu é o limite. O céu é o limite. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu espero que o Senhor tenha iluminado você e ter compreendido essas verdades espirituais que a gente falou essa manhã. Hoje nós estamos gravando uma manhã aqui no Belas Artes, mas você assiste no melhor momento aí. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu. Valeu! Valeu.